Olá, gente querida. É sabido de todos vós que estão atualizados aí na net que tem um vídeo de uma menina de 16 anos que fez aí um discurso belíssimo no parlamento do Paraná, se eu não me engano, e que ela faz apologias contra a PEC 241 e contra as escolas sem partido. Eu vou falar como filósofo, certo? Eu admirei a fala dessa moça, dessa adolescente. Ela está realmente defendendo a sua ideologia, defendendo o seu pensamento, que é um direito de qualquer ser que pensa. Agora, vamos fazer aqui uma pequena observação. Ela diz, em relação à escola sem partido, ela diz que se essa escola vier a ser o futuro, ela diz que será uma escola onde teremos formações homofóbicas, teremos formações racistas e etc, etc, etc. Bem, eu acho que ela não leu os 6 itens da reforma da escola sem partido. Minha querida e meus queridos e todos aqueles que estão batendo palma para o pensamento dela, para a ideologia dela. Vem cá, eu estou com 46 anos, certo? Olha, nunca foi tirado o meu direito de me expressar, de ir contra. Já fui expulso muitas vezes de sala de aula porque fui contra o professor, fui contra o diretor. Nunca me tiraram o meu senso crítico, nunca me tiraram. Olha, o que está acontecendo na reforma é sim uma reforma altamente respaldada e altamente educacional. O que está acontecendo nessa reforma é que o professor tem que ser uma pessoa totalmente imparcial como educador. A reforma está simplesmente dizendo para o educador que o educador tem que sair de sua casa e ir lecionar ao aluno aquilo que ele foi preparado e para aquilo que ele foi disciplinado a fazer. Não chegar em sala de aula e colocar as suas ideologias partidárias, os seus pensamentos religiosos e políticos. Veja bem o que reza o primeiro item da reforma. Olha, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferência ideológica, religiosas, morais, políticas e partidárias. Aonde é que está tirando o teu direito de aluno de ser uma pessoa crítica? Aonde? Aonde é que está tirando? Está sim alertando o professor para que o professor não possa chegar na sala de aula e dizer, olha, o único Deus verdadeiro é o Deus dos judeus, como aconteceu comigo. Quando eu tinha minha formação religiosa, e aconteceu comigo uma história muito interessante que passei a relatar para você. Um professor, ele começou a falar do Deus cristão, do Deus judeu e etc, etc. E eu levantei a mão e discordei. Disse que ele estava sendo tendencioso na sala de aula, que ele fugiu, ele era professor de história e que ele estava defendendo um pensamento que era dele e que eu tinha direito de dizer que não acreditava naquele Deus. Sabe o que me aconteceu? Eu fui expulso da sala de aula, eu fui mandado me retirar da sala de aula porque fui contra o professor, porque o professor estava defendendo um conceito a qual eu desaprovava. Ele estava sendo, sim, induzindo os alunos a acreditar no que ele acreditava. Então, meus queridos, essa reforma tira o direito do professor de ser uma pessoa tendenciosa, de ser uma pessoa partidária. Entende? Olha o que aconteceu na Alemanha nazista. A Alemanha nazista, no tempo de Hitler, era uma educação partidária. Os alunos eram educados a seguir o regime nazista. Essa reforma no Brasil que está acontecendo, que era para ter acontecido há muito tempo, é que está tirando o direito dos professores idealistas, dos professores religiosos, dos professores partidários de expor
por seus alunos cativos, como diz o primeiro artigo, de expor as suas próprias ideias. O professor tem que chegar lá e dar aula de matemática. O professor tem que chegar lá e dar aula de história. O professor tem que chegar lá e dar aula de português, etc. Ele não pode chegar, ele não tem o direito de chegar lá e dizer: ah, a verdade é essa aqui, ah, o que está acontecendo é isso aqui. Agora, se ele abre uma mesa filosófica, se ele abre uma mesa discursiva, para que os seus alunos possam, em recreio, participar ecleticamente, então da onde é que está tirando o teu direito de se expressar, minha amiga? Ô meu amigo, meu jovem? Não tira não, essa reforma não tira o seu direito não, como nunca tirou o meu. Nunca tirou o meu. Eu fui várias vezes expulso de sala de aula porque eu defendia a minha ideologia. Agora, quem manda é o professor. Quem manda na sala de aula é o professor. Então, se o professor ele está colocando as suas ideias, incutindo as suas ideias na mente dos alunos, a reforma está dizendo que ele não deve mais fazer isso. E está certa essa reforma. O segundo item é o seguinte: o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológica, morais ou religiosa, ou da falta delas. Ou seja, o professor está proibido de discutir religião, de discutir política em uma sala de aula. Se quer discutir, vai para uma mesa eclética, uma mesa filosófica. Mas na sala de aula, quando ele entrar para dar sua aula, ele tem que dar a sua aula. Terceiro, o professor não fará propaganda política partidária em sala de aula, nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Porra, não está sensato isso? Ou tu quer dizer que alguns professores que têm suas ideologias, alguns professores que têm a sua formação partidária, ele não faz com que os alunos, ele não incentiva os alunos a pensar como ele? Tá mentindo essa reforma? Tá não, é o que está acontecendo. É o que aconteceu, é o que acontece nos regimes partidários. É o que o Lula quis implantar nas nossas escolas. Entendeu? Ele queria implantar o que o Hitler implantou na Alemanha, o que o Mussolini implantou na Itália, e etc. Então a reforma é sensata sim, é democrática sim, é de punho totalmente crítico. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e serenidade, as principais versões, teorias, opiniões, perspectiva concorrente ao respeito. Quando ele abrir um discurso de forma partidária, ele tem que permitir que todos falem, não só ele, induzindo os alunos, mas que ele abra uma eclésia, é o que eu acabei de falar em súpula. Ele tem que abrir quando ele quiser falar algo sobre o país, a atualização, ele tem que deixar a classe à vontade, para que todos possam expor seus pensamentos, não ele expor as suas ideologias partidárias e etc. A reforma, meus queridos, é simplesmente pautada para o educador, não para o educando. É simplesmente para o educador. É para que o educador seja totalmente sensato. Tem nada a ver com o teu direito de estudante. Tem nada a ver. Você simplesmente, toda a tua fala, minha jovem, foi altamente coerente, totalmente embasada. Mas quando você entrou na escola sem partido, você pecou. Você simplesmente viajou na maionese. A reforma não tira o teu direito. Jamais tira o teu direito. Ele está colocando simplesmente o professor no lugar dele. Quarto, ao tratar de questões políticas, quinto, perdão. O professor respeitará o direito dos pais, a quem seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Olha aí, tá errado isso aqui? Bem, eu tenho as minhas convicções na minha família. O meu filho, aconteceu recentemente, o meu filho chegou em casa me perguntando: pai, o meu professor disse que Deus, uma aula de religião, quando tinha na sua classe, na sua cadeira educacional,
O meu professor disse que existe o inferno, que existe o céu. Então eu cheguei pro meu filho e disse, como foi que ele disse? Não, ele disse que existe, né? Se eu não for assim, assado e cozido, eu vou pro inferno. Aí meu filho, não é assim não, não existe o inferno. Aí, entendeu? E fui mostrar pro meu filho outros pensamentos e outras diretrizes, mas aquele professor já foi tendencioso. É isso que a reforma deseja dos professores, que os professores deixem essas partes partidárias, política, religiosa em descanso e que venha falar simplesmente nos momentos propícios, mas que abra uma eclésia, uma sala de debates, não numa aula singular, não numa forma educacional singular. Sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Pronto. É simplesmente diretrizes direcionada ao professor, não a você. Não a você, aluno. Certo? Não está tirando o teu senso crítico, não. Não está tirando o teu direito de ser uma pessoa crítica, não. Entendeu? Então, pense, raciocine, certo? Como disse o axioma nazista, uma mentira repetida várias vezes como verdade se torna uma verdade absoluta. Certo? Que o vídeo dessa menina está causando na mente dos incautos, das mentezinhas amebistas que não gostam de pensar, é que o teu direito de aluno está sendo tirado. Não está sendo, não. Não está sendo. Certo? Não está sendo. De forma nenhuma. O que está acontecendo é uma reforma educacional para o professor. Porque o que acontece na sala de aula acontece sim. Tem professores tendenciosos, tem professores ideológicos, tem professores partidários, tem professores altamente religiosos que defendem como absolutismo as suas verdades, suas convicções e tentam colocar na mente dos alunos. Então a reforma está totalmente respaldada no futuro educacional de um aluno crítico e de um aluno que realmente pensa de forma crítica e que não aceita certos determinismos da parte dos educadores. Pense nisso. Beijo no coração de vocês. Amo vocês sem conhecer. Abraço.